Saúdo, meus prezados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o 7º dia da campanha da bênção e da vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos concedeu a sua graça. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e abençoe toda a sua família. Para a vossa meditação, gostaria de deixar alguns versículos da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz: O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino do céu. Então nós aprendemos aqui que o Senhor, ele se agrada da humildade, da simplicidade, do coração puro e sincero diante da sua presença. Estamos aqui neste momento para agradecer ao Senhor pelo último dia desta campanha, pelas bênçãos que até aqui o Senhor tem nos entregues, crendo também que o Senhor todavia nos abençoará, continuará nos abençoando, derramando sobre nós da paz do Espírito Santo, a sua graça, a sua glória, o seu poder, nos ensinando através da sua palavra a sermos ainda mais humildes e dependentes de Deus, assim como uma criança que depende do seu pai, para onde quer que vá, que assim sejamos nós com o nosso Deus também, a cada dia mais próximos do Senhor, que nos sintamos seguros ainda mais aos pés de Jesus. Que o nosso coração esteja voltado no Senhor, confiante no Senhor, porque Ele é o nosso Pai de amor, Ele é o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas, aquele que cuida do seu rebanho, que zela pela nossa alma, que nos direciona através da sua palavra, para que tenhamos uma vida abençoada aqui nesta terra e ao findar desta vida, diante da presença dEle, alcancemos a preciosa salvação em Cristo Jesus. Eu oro por você ora por mim e Deus agirá por nós. Glorioso Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por essa tarde tão maravilhosa, a qual o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida, cada coração, cada irmã, ó Pai, que se dispôs em fazer esta campanha. Eu creio, ó Pai, que grandes bênçãos o Senhor já nos entregou. Nós temos testemunhos de grandes vitórias, milagres, a qual o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. Nós agradecemos a sua bondade, infinita misericórdia, porque quando oramos, quando clamamos, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, prontamente, ó Pai, o Senhor tem nos atendido. E hoje, ó Pai, nós aprendemos que devemos ser ainda mais dependentes do Senhor, ainda mais confiantes em Deus, ainda mais apegados ao Senhor e ainda mais, ó Pai, de corações limpos, corações sinceros, corações humildes, como de uma criança, assim como o Senhor disse, ó Pai, aos seus discípulos, ó Pai, que o maior no reino do céu será aquele que se fazer como um daqueles meninos. Ó Deus, eu glorifico e exalto o teu nome, porque todavia, dia após dia, o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem abençoado as nossas vidas, aberto também os nossos ouvidos para que ouçamos, creiamos e vivamos a palavra de Deus. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está pedindo a solução de um problema. Hoje é o último dia da campanha, da bênção e da vitória. Estamos muito gratos, muito felizes e muito agradecidos a Deus pelo privilégio que nós temos de orar, pelo privilégio que nós temos de falar com o Senhor nosso Deus, pelo privilégio, ó Pai, do ar que respiramos, a nossa vida, Senhor, que vive para glorificar e exaltar o teu nome. Não fomos criados para viver no pecado, para viver na vergonha, para viver, Senhor, na perturbação, na tristeza, nas coisas, ó Pai, que o maligno tenta lançar sobre a nossa vida, mas fomos criados para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor, para desfrutar das grandezas do nosso Deus e principalmente, ó Pai, render glórias a Ti. A nossa alma, Senhor, tem sede, tem fome pela sua presença. O nosso coração se alegra diante do Espírito Santo de Deus. A nossa alma, Senhor, vivifica todas as vezes que ouvimos a sua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. E eu creio, Senhor, que grandes coisas
o Senhor tem a fazer sobre nossas vidas, através das nossas vidas. Fortalece os meus irmãos, dai a solução dos problemas, dai a cura, Senhor, das enfermidades, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Venha, Senhor, acalmar e aquietar os corações, porque nós sabemos também que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Pessoas, ó Pai, que estão pedindo enfermidades, talvez, ó Pai, seja hoje o dia do milagre, ou muitos ainda, Senhor, passarão por mais um tempo, ó Pai, por este processo, mas eu creio que até no leito de enfermidade, o Senhor sustenta, Pai, os seus e aqueles que são fiéis ao Senhor. Mas eu peço, ó Pai, se da sua vontade, pela sua misericórdia, atenda as nossas orações para curar, ó Pai, aqueles que tanto necessitam. É muito difícil, Senhor, padecer de enfermidades, viver à base de medicações, gemendo dia e noite, ó Pai, sem saber o que fazer. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é doutor por excelência, o Senhor é o Deus que tudo pode, Pai. Se o Senhor quiser neste momento, o Senhor pode, meu Pai, pôr um fim neste sofrimento. O Senhor neste momento, ó Pai, pode pôr um basta nessa enfermidade. O Senhor pode resolver as causas impossíveis. Basta somente uma palavra do Senhor. Como outrora, Senhor, já meditamos na sua palavra acerca, ó Pai, da grande tempestade que sobreveio no barco quando os seus discípulos estavam com o Senhor. E ali, Senhor, aqueles discípulos atordoados, ó Pai, desesperados, sem saber o que fazer, e o Senhor dormia. E quando o Senhor se levanta, o Senhor apenas com simples palavras diz: mar, vento, acalma-te, aquieta-te. E então aquele vento e aquele mar se acalmou. Na nossa vida não é diferente. Quando o Senhor libera palavra de cura, o Senhor cura. Quando o Senhor libera uma palavra de salvação, o Senhor verdadeiramente salva. Quando o Senhor libera palavra de libertação, o Senhor verdadeiramente liberta. Quando o Senhor entra com a providência, não há nada que possa impedir o agir do Senhor. Venha despertar este irmão, venha despertar esta irmã no ministério, para que esta pessoa, Pai, seja um soldado valente, um soldado valoroso, uma pessoa transbordando na graça, no azeite do Espírito de Deus. Nós aprendemos, ó Pai, na parábola das 10 virgens, que 5 loucas, ó Pai, não reservaram azeite em suas lâmpadas, todas adormeceram, e quando o noivo chegou, aquelas 5 loucas que não reservaram azeite em suas lamparinas, não puderam entrar com o noivo. Mas, ó Pai, aqui nesta tarde, nós clamamos a Tua presença, para que o Senhor venha encher as nossas lamparinas de azeite, para que naquele grande dia da salvação, nós venhamos ser como as virgens prudentes, ó Pai, que a todo tempo estavam vigilantes, a todo tempo, Senhor, tinham cuidado para que a sua lâmpada não se apagasse. Elas não dormiram, Senhor. Elas dormiram fisicamente, mas espiritualmente elas estavam atentas em sua presença. Eu clamo ao Senhor neste momento, ao amado Espírito Santo, para que desça sobre nós, ó Pai, com avivamento, para que desça sobre nós com porção dobrada do Teu Espírito Santo, do poder de Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o poder de Deus, ó Pai, se manifesta através da oração, do jejum, da santificação, porque o Evangelho, ó Pai, é o poder do Senhor para todos aqueles que creem. Mas, ó Pai, muitos, Senhor, às vezes ouvem a sua palavra no culto, mas não tem, ó Pai, sede, não tem vontade de chegar na sua casa e examinar as Escrituras. Muitos, Senhor, vão para os cultos, mas não tem mais desejo de orar, estão nas suas casas, estão despercebidos, mas eu sei que o amado Espírito Santo pode fortalecer esta pessoa, pode ajudar esta pessoa, pode abençoar esta vida, repreendendo a frieza deste coração, repreendendo o desânimo, que o inimigo, Senhor, não venha conseguir roubar a nossa atenção através de mínimas coisas, porque nós sabemos, ó Pai, que quando menos esperarmos, o noivo voltará para buscar a sua igreja, para buscar
buscar um povo lavado, remido e de boas obras. Tem misericórdia desse irmão, tem misericórdia dessa irmã, tem misericórdia desse jovem, deste adolescente, das crianças, ó Pai. Tem misericórdia de nossas almas. Somente o Senhor é que pode nos dar a salvação. Somente o Senhor que pode nos conduzir, ó Pai, ao caminho da verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ti. Nos dá autoridade, Senhor, nos dá ousadia para pregoarmos o Evangelho a toda criatura, a toda alma. Tira, Senhor, a vergonha, tira, Senhor, a timidez. Nós estamos aqui para representar o reino dos céus. O Senhor tem um chamado para cada vida, o Senhor tem uma missão, um propósito para cada alma. Que a vergonha, que o medo, Senhor, não venha tirar deste coração, ó Pai, o desejo de fazer a sua obra, que não venha paralisar este coração, mas todavia, Senhor, nos visita com o Espírito Santo e com fogo, nos dá autoridade quando o Senhor nos revelar, quando o Senhor nos ordenar liberar uma palavra profética, que não tenhamos dúvida, mas que tenhamos confiança, sabendo que verdadeiramente é o Senhor quem fala em nossa boca, é o Senhor quem fala em nossa vida. Vai abençoando os meus irmãos, vai revelando, Senhor, as maravilhas da sua glória, segundo a vontade do Senhor, segundo o seu querer, para que o seu povo seja ainda mais edificado na sua palavra, seja ainda mais edificado diante da sua presença. Eu sei, ó Pai, que coisas lindas o Senhor tem a nos mostrar, coisas lindas o Senhor tem a nos fazer, mas é necessário primeiro que haja estrutura, é necessário que primeiro haja mudanças, haja santificação, para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa trabalhar. É necessário que venhamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do seu Espírito em toda a nossa maneira de viver. Purifica nossas vestes, purifica nossa alma, purifica nossa mente, purifica o nosso espírito, purifica, Senhor, a nossa boca, purifica os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, para que quando levantarmos a nossa mão, sem ira, sem contenda, para glorificar o nome do Senhor, o Senhor venha curar os enfermos, o Senhor venha jogar por terra as legiões malignas, o Senhor venha entrar com a providência, venha levantar o seu povo, Pai, para profetizar, para pregar a sua palavra, para louvar o seu nome. Batiza, Senhor, com teu Espírito, batiza, meu Pai, com fogo do céu, batiza, Senhor, os teus servos, aviva, Senhor, os teus servos, revista, Senhor, os teus servos de poder. Com as nossas forças não podemos, com as nossas forças não fazemos, mas o Espírito de Deus que habita em nós repreende toda enfermidade, repreende as legiões, repreende o espírito de miséria, repreende espírito de contenda, repreende espírito de fofoca, repreende espírito de divisão, espíritos de inveja, repreende, Senhor, todo mal que tem assolado, que tem perturbado as almas, que tem perturbado as vidas. Ó Deus poderoso, quantos estão na sua casa, mas não estão verdadeiramente em Cristo Jesus, mas a partir de hoje, ó Pai, pela sua misericórdia, derrama, Senhor, da porção dobrada do teu Espírito, para que essa pessoa seja restaurada, que ela não esteja na igreja, mas seja a igreja de Cristo, que ela esteja em Cristo Jesus, que a vida desta pessoa, que a nossa vida seja guiada pelo Espírito de Deus, que ao deitar e ao levantar, venhamos transbordar na graça, na unção do Espírito Santo. Dai-nos discernimento de espírito, para que não sejamos enganados pelos falsos profetas. Dai-nos sabedoria, para que não sejamos enganadores, para que não sejamos hipócritas, para que não sejamos mentirosos, e para
para que não escandalizemos a obra do Senhor e o teu nome. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Nós queremos ser salvos e queremos também ver as almas sendo salvas diante da presença do Senhor. Nos cubra com teu sangue, nos conceda os livramentos. Quantas pessoas usadas por Satanás têm trabalhado em obras malignas para destruir lares, famílias, para destruir vidas, mas o sangue de Jesus tem poder para libertar. O sangue de Jesus tem poder para dar a vitória, para dar a bênção, o milagre que esta pessoa necessita. Joga por terra, Senhor, toda palavra de maldição, joga por terra todo olhar maligno, todo pensamento satânico, seja repreendido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repreende todos os encantamentos da serpente. Nós sabemos, ó Pai, que Satanás se apoderou de uma serpente no jardim do Éden para enganar a mulher, para enganar ao homem, mas nós também sabemos que o Espírito de Deus dá discernimento, o Espírito de Deus dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todas as forças do mal, e nada será impossível. Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, dá autoridade, dá fé para que nós repreendamos no nome de Jesus. Muitas vezes nós não sabemos pedir e por isso então não recebemos, mas a partir de hoje nos dá fé, sabedoria para comunicar-se com o Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Nós temos que reverenciar a sua presença, reverenciar, ó Pai, a sua palavra, a majestade do eterno, para que segundo a sua vontade, se o Senhor achar graça em nossa vida, o Senhor venha operar o impossível, sinais, prodígios e maravilhas. Acrescenta, Senhor, a nossa fé, para que quando orarmos pelos enfermos, os enfermos, se da sua vontade, sejam curados, os cativos sejam libertos pelo sangue de Jesus. Abençoa, meu Pai, acrescenta em nosso coração humildade, para que agrademos ao Senhor, que haja simplicidade em nossa vida, que haja fé em nosso coração, que haja disposição na nossa alma, para fazer a obra do Senhor, para fazer a tua vontade. Fica conosco nessa tarde, recebe, meu Senhor, o último dia desta campanha, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre, porque nós cremos, ó Pai, que aqueles que clamam ao Senhor com sinceridade, aquele que abre o seu coração, o Espírito de Deus desce, a glória do Senhor é derramada, e esta vida é mais do que abençoada para a glorificação do teu nome. Recebe a nossa gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Recebe esta campanha para que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa cada vida, cada alma, cada família. Dai, Senhor, a salvação que esta pessoa precisa. Soluciona, Senhor, os problemas e as causas impossíveis. Tenha, ó Pai, de misericórdia. Recebe a nossa oração, ó Pai, confirma a bênção e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.